vamos lá, vamos começar, né, Virginia? Bora. Então, só resumindo, no último live que fizemos, conversamos um pouquinho sobre a definição, a fisiopatogenia, a classificação, os fatores de prognóstico, e aí, como diagnosticar, usando dermatoscópio, usando a parte clínica, né? E aí veio depois, deixou essa segunda parte para ser o tratamento, certo? Então, inicio falando um pouquinho do tratamento, Virginia, que é importante, antes de começar qualquer tratamento, a gente conversar bem com o paciente, né? Explicar ao paciente que é uma doença crônica. Porque quando você propõe um tratamento, às vezes ele pensa que você vai curá-lo. E a gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que é uma doença inflamatória, Exatamente. crônica, né? Autoimune, né? Que tem fatores genéticos associados e que a gente precisa explicar sobre efeitos colaterais de medicação. Lembrar que vai ter medicação que ele vai ver risco e benefícios desses efeitos colaterais, né? Então é Exatamente. importante a gente realmente enfatizar sobre isso. E aí Sim. vamos começar com o básico, né? O básico da gente seria o tópico, né? E aí chega para a gente um paciente que normalmente a gente deixa muito esses tópicos que a gente vai ver para as crianças, né? Que não consegue, a gente não consegue injetar nas crianças, então a gente deixa para os menores de 10 anos que apresenta esse quadro de alopecia, a gente deixa o corticoide tópico, né, Virginia? E aí, como é que tu faz esse corticoide tópico na tua prática? Então, a gente vai usar aí um corticoide-top, tem que ser pelo menos de média potência, né, Perlinha? Às vezes, eu já peguei alguns pacientes já em acompanhamento, às vezes eles colocam hidrocortisona, dexametasona, né? Então, assim, são corticoides com uma potência muito baixa e aí não conseguem fazer aquele efeito, né, de inibir a fisiopatologia da alopecia, né, da alopecia areata. Então, é importante a gente usar um corticoide aí de média potência, né, para crianças e, às vezes, em adultos a gente também usa, né, principalmente na área assim mais de face, né, que a gente tem um receio maior do corticoide intralesional, então na sobrancelha, na barba, e a gente pode usar aí de média até de alta potência, né, esse corticoide. E não existe assim um consenso de como usar, né? A gente tem que tomar o cuidado, né, dependendo da potência e do local que você esteja aplicando esse corticoide, com os efeitos colaterais, né, que o corticoide ele pode dar, né, o tópico e mais ainda o intralesional, né? Então, assim, eu geralmente deixo quando eu vou deixar de média potência, dependendo da placa, se não tem ainda nenhum sinal de repilação, eu ainda deixo um tempo todos os dias, né? Mas se eu tenho um sinal, algum sinal de repilação, eu já estou vendo é, como é algum sinal de que pode ter alguma atrofia, é um local assim um pouco mais sensível, né? Então assim eu deixo de segunda a sexta e dou uma pausa no final de semana, né? Mas é uma medicação que a gente usa muito, né? Isso. Principalmente em criança, mas usa nos adultos também, né? Isso. E aí, o corticoide tópico, normalmente, como a Virginia já falou, então, normalmente a gente deixa de 2 vezes ao dia, ou uma, depender de cada, vocês vão ver cada médico dizer de alguma forma, né, porque não tem, como diz Virginia, um consenso. Mas Sim, aí, na prática, a gente não só faz o corticoide tópico, né, Virginia? A gente associa o minoxidil. E exato. aí perguntam para a gente, o minoxidil, qual é o papel do minoxidil? Então, a gente já diz que é uma droga adjuvante. Então, não venham tratar a alopecia areata só com minoxidil. Minoxidil, ele vai juntar-se ao tratamento básico da gente, que seria, como a gente está falando aqui, o tópico, ou então o intralesional, então ele entra aí. E qual o papel? Assim, por que usar o minoxidil? O que é que eles veem quando usam o minoxidil? Porque melhora, ajuda a melhorar, né? Esse, esse, essa alopecia, Virginia. Então, porque o minoxidil, ele vai ali estimular o crescimento, né, do pelo, porque ele aumenta ali a fase anágena do pelo, então ele estimula o crescimento e ele faz com que o pelo ele fique mais rapidamente, ele aumente o diâmetro, né? Então isso ajuda muito ali na resposta do tratamento. Mas ele não vai mexer na fisiopatologia, né? Então por isso é que ele não pode ser usado como monoterapia, porque ele não é tratamento, né? Como você estava falando, ele realmente é Isso, um adjuvante ao tratamento, né? Mas a gente usa isso, para os pacientes, né? isso. Porque tem uma E, repilação, né, mais rápida, né? é, e termina a gente usando o minoxidil a 5%. Se vocês for ver em bula, o minoxidil 5%, na maioria das bulas, ele é para homem e adulto.
acima de 18 anos. Então, assim, mas a gente off-label termina usando para idades menores, né? Até em crianças, vocês vão ver nos consensos, eles associam o corticoide tópico ao uso de minoxidil, né? Então, termina a gente fazendo essas associações, se baseando em algumas diretrizes e alguns consensos, né, Virginia? E, fora isso, algum imunomodulador, né? Porque a gente fala tanto aqui na dermato sobre imunomodulador, né? Ah, vamos falar do tacrolimus, a gente usa tacrolimus para tanta coisa. E na alopecia areata, assim, tu vê efeito na prática, tem efeito, evidência científica dele? Então, na prática, a gente usa, né? Principalmente em áreas, por exemplo, áreas de face, né? Alopecia de sobrancelha, alopecia de barba, porque a gente fica com uma certa restrição, né? Com aquele medinho do corticoide dos efeitos Da colaterais, atrofia, né? de Isso. atrofia. E aí a gente usa muito na prática, e eu vejo na minha prática uma resposta. Eu uso bastante para sobrancelha e para barba, o Sobrancelha. tacrolimus. É, para É, sobrancelha, né? isso. Assim, não tem uma forte evidência científica, mas, assim, na prática, vocês vão ver muito frequente o uso dele na face, né? Que é uma área que todo mundo tenta, às vezes, para sair do corticoide, dependendo, termina usando, né? Então, assim, é importante que a gente saber que o tacrolimus termina sendo usado também, né? E fora o tacrolimus, a gente tem o velho corticoide intralesional. Para a gente é o padrão ouro para aquelas alopecias acima, para aquelas pacientes que são acima de 10 anos, né? Aí, às vezes, a gente diz acima de 10 anos como fosse simples, mas eu tenho uma filha de 12, minha filha, que duvida ela já injetar alguma coisa, né? Então, Pois assim, a gente é. diz que, como está mais adolescentezinho, a gente às vezes consegue, às vezes a gente bota corticoide tópico e deixa, anestésico Anestésico. tópico, e deixa esperando um pouquinho para dar uma calmadinha na hora da puntura, né? Às vezes a gente usa na hora de também injetar o corticoide, o MMP, né? Que às vezes incomoda menos. O MMP é uma maquininha que a gente usa para infundir medicamentos. E aí, na alopecia areata, a gente também pode usar para infundir o corticoide intralesional. Como são microagulhinhas, então a dor não é tão forte como a injeção de uma, né? Então, às vezes, diminui, né, Virginia, o efeito. E aí, como é que é feito essa dose, esse espaçamento? Como é que tu faz na tua prática nessa parte de injetar? Seria mais para as alopecias menores que Isso, 50% do couro cabeludo, né? E, tem que ser mais e maiores de 10 focalizado. anos. Isso, aí o que é que Na você faria? verdade, na verdade, pelo menos na minha prática, é a maioria, né, que chega, graças a Isso, Deus, né, das alopécias. Geralmente é uma placa, isso. duas placas, né, em barba principalmente, quando chega é bem localizado, né. Então, o corticóide intralesional tem uma resposta muito boa, e couro cabeludo é excelente, né, e aí a gente vai utilizar, geralmente a gente usa, se for couro cabeludo, né, 5 miligramas por ml, em face, a gente tende a diluir ainda mais, né, usar aí 2,5 miligramas por ml, né? É A literatura ela tem muito estudo, né, com a acetonida, né? Mas a gente aqui, né, a gente usa muito a hexacetonida, né, que é o Triancil, né, que a gente tem isso. mais disponibilidade, mais E facilidade de antigamente acesso. era o Triancil 40 e agora aí mudaram a forma, botaram o hexacetonida e agora é o Triancil 20, né? Que a gente tem. 20 miligramas por ml, né? Sem nenhum, Isso. nenhum conflito de interesse. É porque é o que a gente tem na prática mesmo, entendeu? O outro que Virginia falou, a cetonida, ele termina sendo em bula só para injeção intraocular, né? E aí termina que não é fácil a gente comprá-lo, né? E segundo, que termina que a gente, na prática, o que tem nas farmácias para vender é esse. Então a gente termina usando muito esse, né? E aí, Sim. como é que tu faz? Tu faz essa diluição que tu falou com sorinho fisiológico, né, Virginia mesmo, Sim. e aí divide o couro Dilui, a cabeludo gente vai daquela. aplicar isso. Dilui, Aí a gente vai depois aplicar, vai fazer diluir, uma né? aplicação. Isso, a gente vai fazer uma aplicação geralmente uma vez a cada 4 ou 6 semanas, né? E sempre acompanhar o paciente, porque como a gente estava explicando, né? Os efeitos colaterais do corticoide. A gente não vê, obviamente, assim, estria muito na face, né? Que o corticoide dá muito em outras áreas, né? Axila, virilhas e tal. Mas a gente vê os outros efeitos colaterais, né? Atrofia, telangiectasia, né? Tudo isso acontece muito, principalmente na face. Então tem que se tomar muito cuidado,
Então, tender realmente a diluir mais, se você vai fazer na face e fazer com cautela essas aplicações, você tem que ver que tem algum sinalzinho de atrofia, o surgimento de telangiectasia, né, já suspender. Mas, geralmente, a gente vai fazendo aí até 6 meses, né, uma vez a cada 4, 6 semanas, para ver se o paciente tem resposta, né? E aí, se dá 6 meses, o paciente não teve resposta, também não adianta aí insistir muito, né? Insistir muito, isso. Então, normalmente a gente divide aquela plaquinha da alopecia, então a gente faz como se fosse em quadradinhos de 1 centímetro, mais ou menos, né? E a gente pode colocar de 0,05 daquela solução que a gente deixou mais ou menos de 5 miligramas por ml, se for no couro cabeludo, e 2,5 se for sobrancelha e roxo. Já ouvi alguns grupos falarem até em diminuir um pouquinho mais, né? Quando é sobrancelha e rosto, às vezes tem uns que falam até de 1 miligrama por ml, né? E aí, normalmente a gente está aplicando de 0,05 a 0,1 a cada quadradinho de 1 centímetro, e lembrar que é uma coisa que a injeção é intradérmica, né? E aí, como disse Virginia, a gente faz a cada 4, 6 semanas, né, Virginia? E aí a gente fica repetindo e esse paciente fica voltando no consultório. Isso, porque por que a gente faz essa aplicação, né? Geralmente a gente procura botar pouco volume, né, Perlinha? E uma aplicação bem superficial, porque isso diminui aí o risco Atrofia, né? da atrofia, né? E não é incomum, viu, atrofia na prática, viu? Então, faça com muito cuidado, porque a gente pega na prática aqui, pronto. Pega muito na prática, pessoas com atrofia mesmo, com um buraquinho no couro cabeludo, imagine no rosto, né? Então, fica uma coisa realmente muito, né, ruim para o paciente. E aí, isso. E aí a gente vai para outros tipos de sensibilizadores da pele, né? E um deles que se utiliza, que a gente vai ver que usa muito em crianças, por não ter muito efeito colateral sistêmico, é a antralina. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a antralina e depois a gente vai falar sobre outras imunoterapias tópicas. E essas duas, o efeito maior é o seguinte, é provocar uma reação na pele para que a imunidade corra todinha para a pele e desvie aquele infiltrado linfocítico que está indo para o bulbo e indo para a pele. Então, a gente vai provocar, seja uma dermatite de contato irritante, no caso da antralina, e depois a gente vai falar também, quando for falar de outra imunoterapia tópica, pode fazer uma dermatite de contato alérgica, né, Virginia? Isso. Então, normalmente a antralina, ela é feita de 0,5% a 2%. E como eu disse a vocês, a gente começa com dosagem sempre pequenininha e começa com a dosagem menor, passa poucos minutos, né, de 15, 20, e vai aumentando semanalmente até atingir um ponto que fique com eritema, mas que não forme bolha, que não faça uma dermatite de contato muito extensa, né? E como a antralina, ela tem um cheirinho também meio ruim, né? Não é um cheiro tão bom, e ela também pigmenta o couro cabeludo. Então, até ela forma como se fosse um pigmento ao redor do folículo, sabe? Lembrando um ponto preto, mas não um ponto preto todo homogêneo, um ponto preto ao redor do cabelo. E aí até falam que a antralina tem que deixar essa pigmentação para dizer que está fazendo efeito, entendeu? Porém, não é minha prática clínica. Eu quase nunca fiz antralina, entendeu? Na minha prática, ainda de criança, é o tópico mesmo, um corticoide. Mas também é importante a gente saber que existe outras imunoterapia tópica, né? E Virginia tem uma prática um pouquinho maior na residência dela também e no dia a dia dela, que é com a difenciprona, né, Virginia? Que é uma imunoterapia tópica que a gente usa, aí sim é mais a prática da gente, que usa mais em adultos, né? Exatamente. A difenciprona, ele tem esse mesmo objetivo que a antralina, né, que você explicou, é justamente tentar fazer com que a reação inflamatória saia ali do bulbo e vá mais superficialmente. E aí o objetivo ali da difenciprona é você causar uma dermatite de contato, mas aí não é irritativa, é uma dermatite de contato alérgica. Então, como é que se faz a difenciprona, né? Você vai ter que pedir, né, para manipular a difenciprona em várias concentrações, certo? E é importante, né, ver realmente uma farmácia de manipulação que conheça, que seja assim de confiança, porque além da manipulação adequada, ele tem que vir em frasquinhos tipo amba, assim, porque ele é sensível à luz, tá? A difenciprona, tá? Então, a gente pede para manipular a 2%,
certo? E vem também vários frasquinhos com a concentração bem baixinha. Aí você vai escolher, assim, 0,001, 0,003, 0,005, sabe? Então, com várias concentrações pequenas. Então, como é que se faz? Você vai fazer primeiro uma sensibilização, porque é uma dermatite de contato alérgica que você vai querer gerar ali no paciente, entendeu? Então, você primeiro aplica a difensiprona a 2%, certo? Numa área do couro cabeludo, geralmente se escolhe ali uma área circular de mais ou menos 4 centímetros, você aplica para gerar essa sensibilização no paciente, tá? E ali, geralmente, depois de 2 semanas, você vai começar a aplicar a difensiprona na dosagem bem baixinha, a menor que você mandou manipular, certo? Aí você começa 0,01, aí espera para ver se o paciente vai ter alguma reação. Aí não teve, aí você aumenta, vai para Aí passa uma 0,03, semana 0,05, também, aí certo? E aumenta, né? a cada semana você vai aumentando até você chegar numa concentração mínima que cause uma leve dermatite, tá certo? Uma leve irritação do couro cabeludo, tá? Claro que o objetivo da gente não é causar uma dermatite, né, exuberante. Se isso acontecer, inclusive, você tem que suspender, né, e usar até um corticoide tópico para poder aliviar ali o paciente, certo? E aí, geralmente, você trata, né, quando o paciente tem alopecia no couro cabeludo inteiro, você trata geralmente a metade do couro cabeludo, tá? E se tem os estudos aí, boas respostas, tá? Com a difensiprona, você consegue realmente fazer essa movimentação como é que eu posso dizer, da reação inflamatória, né? Para mais superficial, e aí o pelo ele consegue voltar a nascer, mas tem alguns efeitos colaterais que podem ser um pouco chatos. Uma coisa é causar essa dermatite de contato mais intensa que irrita o paciente, né? Que pode irritar, pode causar também linfonodomegalia, pode dar sintomas gripais no paciente, e uma coisa que pode dar também é discromias, tá? Principalmente fototipos mais altos, né? Pode dar tanto hipercromia como hipocromia, pode até dar lesão vitiligoide, né? Lesões do tipo vitiligo. Então, são efeitos colaterais que são um pouco chatos, né? Mas, assim, com a prática, né? Você vai aprendendo a lidar aí com essa medicação e sempre orientar o paciente, né? Primeiro, que é uma tentativa, né? Que você vai ver se vai ter resposta e explicar para ele todos os efeitos colaterais que a medicação pode ter, né? Exatamente. Então, termina sendo a nossa prática, né? A difensiprona a gente usa muito para aquela alopecia que é mais extensa, que no final a gente vai dar uma resumida, mas normalmente é isso. Quando é uma alopecia que pega menos do que 50% do couro cabeludo, a gente faz, realmente termina sendo corticoide intralesional, né? Mas quando é mais extensa, a gente termina fazendo a difensiprona mesmo na prática. E aí a gente tem a terapia sistêmica, né? Aí a terapia sistêmica, o que termina a gente utilizando essa terapia sistêmica, principalmente se a gente tiver uma alopecia, que a gente vê que está de forma mais rápida, né? Então, o paciente chega com alopecia, uma placa, na outra consulta já tem 3, 4 placas, a gente vê que as coisas estão indo por uma evolução muito rápida. Então, termina a gente dando uma freadinha, para dar aquela freada, a gente faz o corticoide oral, né, Virginia? E aí, na prática, esse corticoide oral termina que a gente não tem, assim, se vocês forem ler vários trabalhos, não tem consenso de dose e duração. Eu digo que você vai ouvir de tudo um pouquinho. O que eu sempre lhe digo é o seguinte, que a gente tem que ficar diante, saber as equivalências do corticoide, porque a gente vê que pode ser usado prednisona, pode ser feito dexametasona, pode ser feito deflazacorte. Então, é bom você saber a equivalência das doses e aí a gente você criar a sua prática clínica, baseado no que a gente vê. O que é que a gente termina vendo? Então, a gente vê pulsoterapia. Às vezes, a gente vê o uso da prednisona uma vez no mês em dose alta. Então, a gente, às vezes, vê o uso da prednisona 200 miligramas, 300 miligramas. Mas, na nossa prática, eu não faço isso. O que é que você faz na sua prática, Virginia? Então, lá no HC, né, o que a gente geralmente usa é a prednisona, a prednisolona, e a gente geralmente usa a prednisona 2 vezes na semana, tá? Isso. Então, usa normalmente para adulto, uma dose aí de uns 40 miligramas, 2 vezes na semana, né? E aí, justamente para segurar essa expansão rápida, né, da alopecia areata, mas a gente já vai pedindo os exames aí para associar o imunossupressor, né? Porque a gente sabe
que mesmo, apesar de ser bem menor os efeitos colaterais do corticoide oral, como se fosse nesses pulsos, né? Mas ele não deixa de existir, né? E, claro, antes da gente começar o corticoide oral, tem que ver o perfil do paciente, né, Karina? Né? Se é um paciente diabético, se é um paciente hipertenso, se é um paciente obeso, né? Para ver se realmente é viável também, né, começar aí o corticoide, né? Porque a gente sabe que pode, né, piorar a obesidade, alterar a glicemia, né, alterar a pressão, né? Tem muitos efeitos, na verdade, muitos efeitos colaterais, principalmente se você for fazer durante muito tempo, né? Se for uma coisa prolongada, né? Então é importante aí conhecer bem o paciente, acompanhar o paciente bem de pertinho, né? E se você vê que é uma coisa que vai usar por muito tempo, já começar aí o imunossupressor que a gente vai comentar um pouquinho. Eu só responder essa pergunta aqui, Gabriela perguntando se vai ficar gravada, Gabriela, fica gravada lá no feed. Fica lá no feed do Dermatofísicas, tá? Aí depois você assiste. Certo. Então, normalmente a gente usa a prednisona na dose de 0,5 mg, né? Que é a dose que a gente mais usa, mas pode ser de 0,5 a 1 mg, como eu disse a vocês. E pode ser 2 vezes na semana, como pode ser 3 vezes na semana, isso não tem um consenso. O deflazacort normalmente é 0,5 mg por quilo. E também uma medicação que é mais cara, então tem que ter cuidado, porque às vezes o paciente gasta mais também, entendeu? Apesar dela não ter, ela ter a mesma potência da prednisona, mas ela tem menos efeitos mineralocorticoide. Então, e uma duração de meia-vida menor. E termina, às vezes, as pessoas, em alguns conselhos, falando mais no deflazacort também. Mas, enfim, precisa vocês realmente ter uma noção do que é feito e não está errado fazer prednisona, não está errado fazer a dexa, não tem errado fazer a deflazacort, mas fazer sempre com muito cuidado e sempre em acompanhamento desses pacientes, lembrando que é uma ponte, né? Uma ponte para o que a gente vai falar agora, que são os imunossupressores, né? Porque a gente tem que usar algum poupador aí. E dos imunossupressores, termina que na prática, o que eu mais uso é o MTX. Né? Eu adoro o uso do MTX. Na dermato, a gente usa muito metotrexate, porque ele é uma medicação que, apesar da gente saber os efeitos, tudo, mas no dia a dia a gente não pega tanto os efeitos colaterais, né, Virginia? A gente sabe que tem que ter um acompanhamento, a gente sabe que a gente tem que pedir vários exames, desde uma hemograma, bioquímica completa, sorologia para hepatite B, hepatite C, a gente tem que pedir PPD, raio-X, beta-HCG em paciente que está grávida, a gente sabe que tem que fazer toda uma triagem, a gente sabe que quando a gente acompanha esses pacientes, a gente sabe que tem que ter o cuidado de depois pedir esses exames com uma certa frequência no início, porque a gente sabe que tem alguns pacientes que podem vir com pancitopenia, mas o que a gente termina usando, que eu gosto a metotrexate mesmo, e a dose depende. Tem gente que vocês vão ver que usa 20 miligramas, depois abaixa. Tem paciente que começa com 7,5, tem médico que começa com 7,5 e vai aumentando, né? Então, assim, isso é muito da prática de cada um, mas o que é que eu vejo na prática? Então, a gente às vezes chega naquela alopecia que está muito rápida, ou naquela alopecia totalis ou universal, é que a gente consegue até, muitas vezes, a repilação. Porém, a gente, às vezes, não consegue manter aquela repilação, né? Termina que vai desmamando um pouquinho, cai de novo os cabelos. Então, termina que vai fazer uso daquela medicação por um tempo muito, muito longo. E termina que também a gente não vê muita evidência, né? Quando a gente vai para a literatura, quem mais tem evidência é a ciclosporina, com trabalhos randomizados, controlados, do que o metotrexate. Mas a prática da gente é ao contrário, porque a gente termina que a ciclosporina para nós é mais uma medicação de ponte também, é uma medicação que não pode ficar por muito tempo, devido também aos efeitos colaterais, né, Virginia? E termina que a gente usa a ciclosporina como uma ponte, não como uma medicação que eu vou ficar 2, 3, 4, 5 anos com ela, entendeu? Então, na prática, a gente termina fazendo um metotrexato. Não quer dizer que eu vou fazer um metotrexato, que eu não vou manter o corticoide. Às vezes, termina ficando com os dois, uma dose baixa do corticoide e uma dose de metotrexato, né, Virginia? Às vezes a gente não consegue ficar só com uma droga. Às vezes a gente tem que manter as duas drogas, né? Para ver se consegue manter a repilação assim, mais constante desses pacientes, né? Isso. Na prática, o que a gente faz é o quê? É começar a ver o paciente tá
uma alopecia muito, muito intensa ou progredindo rapidamente, começa com corticoide oral, pede os exames para começar, o que a gente usa mais também é o MTX, né? Deixa os dois, né? Até você ver que o paciente está repilando, está tendo melhora, e aos poucos você vai, é de paciente para paciente. Não tem receita de bolo, né? Então você vai tentando, obviamente, tirar o corticoide, né? Para diminuir a questão dos efeitos colaterais e vai até onde você conseguir, né? E vai É acompanhando, isso. obviamente, sempre com exames aí esse paciente, né? Exatamente. E aí depois, uma coisa que a gente está falando muito no dia de hoje, que são os imunobiológicos, né, Virginia? É. E termina que a gente usa também muito na prática, seja na psoríase, seja na dermatite atópica, né? E em relação à alopecia areata, imunobiológico, tem algum para alopecia até o momento, né, que a gente saiba? Pois é, né? Por incrível que pareça, não. Né? A gente vê que os imunobiológicos, da maioria dos estudos aí, falhou em apresentar melhora, né, na alopecia areata. Então, até os dias atuais, a gente não usa realmente o biológico. Né? Os imunobiológicos não são realmente, não entram aí na nossa opção terapêutica. Né? Isso. E aí, dando continuidade, né? Então, no nosso sistema seria a prednisona, uso do imunossupressor, como a gente viu, o MTX, imunobiológico não entra no nosso arsenal terapêutico, e aí tem a sulfasalazina, né? A sulfasalazina, que a gente vê muito usar em doença inflamatória intestinal, né? Que ela é um anti-inflamatório, imunomodulador, então tem visto também que ela poderia ser uma opção para a alopecia areata. Mas a gente termina aqui na prática, né, Virginia? A gente não termina usando muito, até pelos efeitos, né? Porque é uma sulfa, né? Ela tem um componente 5-ase e tem a sulfapiridina, né? As duas juntas, e termina que por esse componente você tem efeitos colaterais que termina a gente impedindo Não, usar né? muito na nossa prática, né? Sim. E aí termina que eu também não vejo muita gente comentar sobre o uso da sulfasalazina na alopecia areata, mas que pode ser uma opção, É entendeu? importante saber que tem E, como opção, que e você vai pensar dependendo do perfil do seu paciente, né? Mas na isso, prática a gente também não costuma usar assim com frequência, não, né? exatamente. E aí eles botam que você pode usar 0,5 miligrama 2 vezes ao dia por um mês. Depois você pode ir aumentando essa dosagem, aumentando de meio miligrama essa dosagem, sabe? E você pode manter, ver se em 4 meses não houve repilação, então também pode suspender e tentar outro tipo de tratamento, né? Sim. Mas, assim, uma coisa que a gente também hoje veio falar um pouquinho para vocês, que está sendo uma realidade, não ainda aqui para nós no Brasil, porque é uma medicação muito cara, né, Virginia? Mas que já está aí, já entrando, são os inibidores da JAK, né? Essas pequenas moléculas que chegaram fazendo um efeito muito importante, assim, de enfatizador, né? A gente está usando ele na Muito dermatite atópica, promissor, né? Muito né? promissor Muito aí na promissor. alopecia areata. Isso. Isso. Agora, é só importante, né, Virginia, a gente informar que a gente precisa de mais estudos, de muito, que não existem. Tá? Tudo que a gente falou hoje, não existe muitos estudos comprovando evidência, então termina sendo muita prática. Então, a gente precisa ainda de muito estudo para a gente ver na prática, realmente, assim, na forma científica, que isso funciona como a gente vê na prática. Uma coisa é a coisa individual, né? Outra coisa é os estudos, né, clínicos. Então, os inibidores de JAK. Os inibidores de JAK hoje é a febre para essas alopecias areata universal. Existem alguns inibidores de JAK, né? Mas o tofacitinib termina sendo o mais estudado, né, Virginia? Sim, sim. E existe até uma farmácia de manipulação hoje com tofacitinib, né? É caro, mas na farmácia de manipulação parece que fica um pouco mais barato, mas eu ainda não tenho a prática. Tu tem, Virginia, do tofacitinib manipulado? Não, ainda não, ainda não. E assim, realmente ainda para a gente aqui também a gente não começou ainda a usar e a gente vê que o tópico, né, não é indicado, né? Aí o Não tem consenso, estudos, né, o ainda, né? consenso diz que não tem estudos e que não se deve ser utilizado ainda, porque são apenas relatos de casos que se tem, né, do inibidor da JAK tópico. Então, assim, tem alguns estudos, né, Pelinha, já, assim, melhores, né, mais robustos,
com o oral, né? Que o inibidor Isso, e o tofacitinib que vai usar, tem até um isso, estudo que mostrou, né, o uso de isso. 5 miligramas de 12 em 12 horas, que teve uma boa replicação, né, um estudo mais recente aí. Exatamente. Mas, assim, Tem na alguns prática, estudos, mas é mais relatos de caso, né? Porque a gente sabe que ele é liberado para mielofibrose, para outras doenças, e termina que você pega um paciente que usou e repilou. E aí começa, né? Cada relato de caso, e normalmente a gente vê que eles fazem 1.000 miligramas de 12 em 12, né? Tem estudo 5 miligramas de 12 em 12, e tem estudos que falam em 10 miligramas também, de 12 em 12, e que essa repilação, no primeiro mês, é uma repilação mais leve, mas que com 5 a 6 meses, paciente que não tinha nada, minha gente, no couro cabeludo, fica um verdadeiro leão, volta tudo ao normal. Então, é uma coisa que anima muito, isso, até né? como a Mas gente falou, são lembrando, relatos promissores, né? Mas é, a gente não tem e aqueles estudos que são cientificamente super confiáveis e que a gente, ok, já tem realmente esse isso, resultado, já pode colocar na nossa prática com tranquilidade, né? isso, e são moléculas novas, a gente tem que ver o futuro disso também, né? A gente sabe que para a gente fazer para iniciar essa medicação, a gente tem que fazer os exames que a gente faz para como a gente faz com imunossupressão. Tem que ver se tuberculose latente, tem que pedir sorologias para hepatite B, C, HIV, a gente tem que pedir hemograma, bioquímica completa, ver a função hepática, lipidograma. Então, a gente tem que fazer uma geral antes de começar, né? Então, é importante que a gente faça essa triagem antes e faça esse acompanhamento, né? Quem vai dizer isso é o dia a dia, né? Quando a gente começar a praticar isso, o inibidor da JAK na prática, a gente vai entender e vai manusear melhor ele, né? Porque às vezes uma determinada medicação vem, e aí é durante a prática que a gente vai acrescentando a experiência e até para o laboratório, né? Porque uma coisa é feita em estudo, outra coisa é quando vai para a prática também, né, Virginia? Pois é. Então, a gente precisa realmente mais dessa prática clínica, né, Virginia? Então, o inibidor de JAK é o que há de hoje mais moderno, mas lembrando, para vocês terem uma ideia, que o oral hoje, se a gente for fazer 5 miligramas do manipulado, na farmácia de manipulação, ele vai ter um manipulado, eu não estou falando do o industrializado. O industrializado é bem mais caro, mas você pode chegar a quase R$ 1.000 de tratamento mensal, né? E ainda informo mais, porque a gente ainda não tem como não tem estudos ainda desses manipulados para ver qual realmente é a eficácia, se equivale ao industrializado. Então, a gente também precisa desses estudos mais robustos para essa comparação, né? Sim. E só vamos Tem gente animada aí, né? Vamos só resumir, né, Perlinha? Faz um resumozinho assim para o pessoal, para a gente colocar, organizar a ideia na cabeça, né? Quando chega assim, um paciente com alopecia areata, né? Vamos lá. Primeira coisa, né, a gente vê se é criança ou se é adulto, né? Exatamente. Então, fala aí para o pessoal como é que é esse resumo, que é super Então, interessante. a primeira coisa é isso, os diretrizes e os conselhos separam. É menor que 10 anos ou maior que 10 anos, né? Então, se você tem uma paciente com menores de 10 anos, normalmente o tratamento termina sendo os tópicos, então a gente dá preferência ao corticoide, o minoxidil tópico. Apesar do minoxidil não ter em bula que pode ser usado em criança, termina a gente fazendo o uso off-label, né? Na prática, né? Então, normalmente é esse. A gente viu que a antralina, se não dá resposta, a antralina pode ser um sensibilizador que a gente usa, lembrando que ela não tem os efeitos sistêmicos, então ela termina sendo mais segura nesses pacientes. Porém, quando a gente vai para o paciente maiores de 10 anos, a gente divide muito assim na prática. Como é que está essa alopecia? Se é uma alopecia extensa, se é uma alopecia localizada, né? Porque quando é uma alopecia que tem menos de 50% do couro cabeludo, ou são placas pequenas, de mais ou menos 3 centímetros, então termina que a gente dá a nossa prioridade para essas alopecias é o corticoide intralesional. Pode associar o minoxidil também. Termina que a gente sempre associa o minoxidil, né? E aí a gente associa o minoxidil para fazer esse quadro e a gente vai ver a resposta. Se a resposta é uma resposta pobre, se é uma resposta boa. Se for uma resposta boa, você pode manter. Lembrar que a gente sempre tem uma média de 6 meses de uso do intralesional. Se a gente vê que não teve uma repilação, não está tendo aquela força, não está enchendo o cabelo,
e vamos tentar para outro tipo de tratamento. Se não, pode manter o que a gente está fazendo e vai observando até a gente tirar ele de atividade, né? Mas a gente também tem as alopecias que pegam mais que 50% do couro cabeludo, e nessas alopecias termina a gente dando prioridade à imunoterapia, que é a difensiprona, que Virginia explicou bem direitinho, e termina a gente usando ela na prática clínica como primeira opção, né? E dependendo de, como diz, cada caso, né? Pode ser que, se você vê que é um paciente que está perdendo cabelo muito rápido, a gente pode entrar também com alguma coisa oral, né? Para a gente dar essa freada. Nas alopecias universais, que é só 5%, às vezes a gente já começa também o imunossupressor junto com o corticoide, né? Com o oral. E lá fora, quando você vê uma alopecia desse jeito, eles vão para o inibidor de JAK. Está sendo o tratamento deles lá fora. Sim. Porém, lá, ele não é igual aqui, né? Então, a gente ainda está engatinhando nesse processo, mas lá fora eles já estão, minha filha, anos-luz na nossa frente, né? E aí termina que, de forma resumida, é isso que a gente tem que botar. Tem um consenso, que é o consenso da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que está muito bom. É bom vocês dar uma lida, e porque ele é um consenso prático, um consenso de uma leitura muito boa, então eu sugiro que vocês façam essa leitura também. E, para terminar, hoje, no quiz da semana, da terça-feira, Virginia botou uma alopecia em barba, né, Virginia? E aí eu queria que ela finalizasse falando um pouquinho de como ela tratou essa alopecia em barba, como ela trata a alopecia em barba. Então, só comentando, né, eu coloquei justamente para a gente falar hoje aqui um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que a barba é o segundo local mais comum, né, da gente ter o acometimento aí da alopecia areata, né, o primeiro é o couro cabeludo e o segundo é na barba. Estou pedindo o link do consenso. Manda uma mensagem para a gente lá no inbox, lá no Dermatopapers, que a gente passa para você, tá? E aí, eu coloquei para discutir, né? Porque tem os diagnósticos diferenciais, né? Que eu comentei, a tricotilomania que comentaram, né? Então, assim, nesse diagnóstico diferencial, na prática a gente vê, eu particularmente vejo mais a alopecia areata do que a tricotilomania, mas clinicamente essa diferença, né? A gente vê que a alopecia areata, ela é aquela coisa bem delimitada. Se vocês verem a foto do meu paciente, né? Vocês vão ver lá que é aquela coisa bem circular, e a tricotilomania tende a ser aquele arranjo mais bizarro. E a dermatoscopia já dá ali nosso diagnóstico, né, da alopecia areata, como eu coloquei, tinha pontos pretos, né, uns pelos em ponto de exclamação, então a gente fechou ali o diagnóstico clinicamente, né, do paciente, não precisa normalmente fazer biópsia, essas coisas, né, a gente clínica e dermatoscopia a gente já consegue fechar, e aí a gente vai, né, se a gente conseguir o nosso fluxograma ali, que a Peninha explicou muito bem. Obrigada aí por estar falando da aula, sensacional. Muito Obrigada. E aí, o que acontece? A gente vai para os pacientes adultos que estão ali com placas com menos de 50% do corpo, então a gente vai, obviamente, para o nosso corticoide, né? Então, a gente tem a opção de fazer um corticoide tópico, né? Geralmente associa o minoxidil, ou fazer um corticoide intralesional, tá? Você pode tentar fazer os dois, lembrando que tem as duas opções, né? Só lembrando que face, sobrancelha e barba são áreas, né, como a gente falou no início, que tem um risco bem maior de ter atrofia, tá? Então, nesse paciente especificamente, por também ser um paciente, aquela coisa que eu falo em todas as lives, cada paciente é um paciente, né? Então, era um paciente, assim, mais ansioso, tinha mais medo de efeito colateral e tudo. Então, assim, eu optei por fazer um tratamento com um corticoide tópico, né, associado com o minoxidil, e o paciente repilou completamente, foi em acompanhamento, e até o momento não teve recidiva. Então, oremos aí para que ele continue assim, né? Deixa eu fazer um agradecimento aqui, que as meninas estão botando aulas maravilhosas, sensacional. Giovana, Gió, Alessandra, Lígia. Ai, Lígia, só você mesmo, viu? Está prestigiando a gente aqui. Obrigada, viu? Lígia foi, por 2 anos, nossa presidente da SBD aqui de Pernambuco. Excelente, maravilhosa.
Pronto. E por fim, para finalizar, tem a alopecia dos cílios, minha gente. A gente às vezes pega paciente que perde todos os cílios. Imagine, a gente não vai poder dar corticoide no cílio, fazer imunossupressor é difícil nessa região. Então a gente termina usando o bimatoprosta, que é aquele colíriozinho que a gente usa, né, para aumentar os cílios. É a única coisa que a gente bota, que é um inibidor de prostaglandina, termina sendo isso que a gente utiliza. Às vezes demora um pouquinho, mas o pouco que eu tenho é que repilou, assim, um pouco de experiência que não é comum também a gente pegar na prática pacientes sem os cílios, né? Sim. Normalmente, e sem outra área, né? Só os cílios, né? Então, assim, termina a gente usando o inibidor de prostaglandina. Então, é o que a gente tem na prática. Agora, se vier associada com outras perdas, aí sim termina a gente entrando nos orais, como a gente informou agora, né, Sim. Virginia? Pronto, então, agradecer a vocês aí pela presença de todos numa terça-feira, né? Então, tudo aqui vai ficar gravada. Agradecer a Virgínia, o dia dela foi bem intenso hoje, Foi. mas está aqui, firme e forte. Estamos sempre, né? Tá bom, Tchau, tá bom, tchau. tchau.